já com gosto de saudade desses encontros quinzenais que a gente vinha mantendo aqui, para conversar um pouco sobre o nosso partido, conversar com as nossas lideranças e trazer mais informações de capacitação para todos os nossos pré-candidatos, nossos prefeitos, vice-prefeitos, pré-candidatos a vereadores. A gente já está aqui na sala com a presença do nosso palestrante, doutor Bruno Sintoni, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, doutor Luiz Neto, advogado do PSDB de João Pessoa, como também a presença do nosso presidente, deputado federal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, Pedro Cunha Lima. Antes de passar para o deputado Pedro, para fazer naturalmente as saudações iniciais e dar início oficialmente ao nosso evento, eu queria fazer algumas lembranças aos senhores. A primeira é que o número do celular, eu tenho falado isso já há algumas edições, o número de telefone do PSDB, ele é fundamental que ele esteja anotado na agenda de vocês, porque a partir dele a gente dispara todas as informações em primeiro momento. Então, estou colocando aí na aba do bate-papo do nosso chat, telefone de contato do PSDB, o nosso Instagram e também o nosso canal do YouTube. A gente tem enviado ofícios, informações, sempre a gente começa enviando pelas listas de transmissão. Então, para que a pessoa possa receber as informações, mesmo que no nosso telefone tenha um número, é preciso que você aí anote o número celular PSDB e dê um oi. Você dá um oi, fala seu nome, sua cidade, então você fica cadastrado e aí você vai receber essas informações em primeiro momento. Então, quem não segue ainda, seguir o @PSDB Paraíba, é o nosso Instagram, e o nosso canal do YouTube, se inscrever, que é o PSDB Paraíba. No nosso canal do YouTube, todas as 4 capacitações anteriores já estão disponíveis, para que vocês possam assistir, estudar, ouvir novamente. E essa capacitação, até segunda-feira, também estará presente. Então, feita essa fala inicial de abertura, eu gostaria naturalmente, de convidar o presidente do nosso partido, o deputado Pedro Cunha Lima. Obrigado, André. Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria reencontrá-los, como o André mencionou, né, já com gosto de saudade, nosso último capacitar. Então, desde já, um agradecimento, como a gente sempre começa, né, por todos que se envolvem e se encontram aqui aos sábados, né, que dedicam parte do seu sábado para, né, fazer esse processo de capacitação. Agradecer desde já a Bruno Sintônio, né, conselheiro, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, agradecer ao doutor Luiz Neto, obrigado Bruno, Luiz, por trazerem esse conteúdo aqui. A gente está nessa reta final, né, do período pré-eleitoral. Daqui a pouco começa o período eleitoral propriamente dito e começam as exigências, né? Toda uma burocracia, todo um regramento eleitoral, a necessidade de conformidade, e o PSDB se coloca à disposição. Minha querida amiga Gessônia, estou vendo aqui o seu boa tarde. O PSDB se coloca à disposição para ajudá-los nesse processo, né, de conformidade, para que a gente possa ter um melhor desenho, né, e o melhor arranjo eleitoral para a disputa que está por vir. Antes de ontem, houve um julgamento importante no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ricardo Coutinho foi julgado, eu quero trazer aqui algumas informações, aproveitar esse espaço, foi julgado por outros 2 processos, 2 recursos da eleição de 2014. Ricardo foi declarado inelegível em 2 recursos. Prefeito Severo, meu amigo, bom sempre vê-lo aqui. No processo que trata da PBPrev, que é a Previdência do Estado, o uso da PBPrev para angariar votos, esse é um processo.
que Ricardo foi condenado no TSE, né, com atraso, porque isso é um processo de 2014, e um outro recurso também do Empreender. O programa Empreender, acho que aqui todo mundo aqui acompanha a política, sabe do que se trata, distribuição também de cheques, né, o uso de um programa que não foi interrompido, né, no período eleitoral, distribuição de cheques para aliados políticos. Teve cidade que foi um vereador do PSB que recebeu tudo, né, esse foi o Empreender. Ainda tem um outro processo que é de incentivos fiscais, e houve também, né, um julgamento já tem algum tempo, um outro processo de contratação de pessoal. O Ricardo demitiu 90% do Estado em abril. Estou falando da eleição de 2014. Né? E depois a gente vê, tem o caso dos codificados, vê o volume de coisas que eu estou listando aqui. E tem, né, a Operação Calvário, que mostra, né, de que maneira funcionava o desvio de recursos da saúde pública. Né? Tem a voz de Ricardo negociando a propina com o Daniel, né, o operador do esquema. E eu digo tudo isso porque isso são irregularidades que o PSDB aponta há muito tempo. Né? Não é de hoje que o PSDB aponta isso. Meu pai, eu lembro, num debate de 2014, teve um instante que disse: Ricardo é o tipo que bate a carteira e sai gritando, pega o ladrão. E agora, depois de mais de 6 anos, o judiciário vem... Eita, coração bom danado. É o meu amigo Cazé. Mas para resgatar, só agora, mais de 6 anos, o judiciário vem para trazer uma resposta. Né? O relator do processo, inclusive, disse que ele deveria ter sido cassado. Não foi cassado porque não foi julgado a tempo. Não foi julgado a tempo porque a gente sabe de que maneira trabalha. E eu estou dizendo tudo isso, não vou tomar muito tempo aqui, né? A gente vem para fazer uma exposição de contabilidade e também um olhar jurídico, mas estou dizendo tudo isso porque o judiciário muitas vezes atrasa muito. A resposta do judiciário veio muito tarde. E a resposta do judiciário também pode vir muito tarde para o governador João Azevedo, que é sequência de tudo isso. A ninguém na Paraíba é dado o direito de desconhecer que Ricardo Coutinho e João Azevedo é uma coisa só. A gente nunca pode esquecer que no governo João Azevedo, todos os secretários de Ricardo foram mantidos. Todos, 100%. Uma estrutura só, é a mesma estrutura. A mudança de secretariado do governador João Azevedo ocorreu via Operação Calvário, via prisões, via um afastamento que não foi político. E o PSDB, a gente vai entrar num processo eleitoral este ano, que tem repercussão para o ano de 2022, e o PSDB tem a obrigação, né, o papel a cumprir de fazer esse enfrentamento, né, de levantar essa voz, porque o judiciário pode tardar a chegar no governador João Azevedo, em que pese já tem busca e apreensão na Granja, né? Já tem delação dizendo que João recebia uma mesada, R$120 mil por mês de mesada. Esse é o governador da Paraíba, que é a sequência dessa estrutura podre, criminosa, que tira dinheiro da saúde. Então, enquanto o judiciário não faz o seu papel, cabe à política fazer esse enfrentamento e cabe a todos nós fazer esse enfrentamento, cumprir esse papel que o PSDB deve cumprir. Portanto, a gente assume essa responsabilidade e isso tem força quando a gente faz em coletivo. Isso tem força quando não só um fala, mas vários falam nas várias cidades. E quando a gente aponta o óbvio, né, que é o que tomou conta da Paraíba, infelizmente. Se Deus quiser, a gente vai virar essa página. Eu fiz questão de mencionar tudo isso. Mais recentemente, meu pai tem dado algumas entrevistas. Eu até faço aqui uma sugestão, eu sou suspeito, mas eu vibrei muito, né, com essa participação, esse retorno, né, ao debate público de maneira, né, através da imprensa, de maneira mais com alcance maior. E aí André colocou, acho que outras pessoas colocaram no grupo do PSDB as entrevistas, né, que meu pai concedeu mais recentemente. A gente sempre pede que se espalhe para que a gente possa, né, cumprir esse nosso papel de enfrentar uma estrutura podre, de enfrentar algo que não pode
durar. Não é possível. Não é possível que a gente tenha, né, a permanência de uma quadrilha, de uma estrutura podre que precisa desse nosso enfrentamento. Então, dito isso, desejar a todos uma excelente tarde de capacitação, agradecer novamente a Bruno, doutor Luiz Neto, né, por trazerem esse espaço, né, de formação, de capacitação. A gente fica aqui à disposição para contribuir com cada um. Um forte abraço. Obrigado, deputado Pedro, nosso presidente estadual. Pessoal, aproveitar que a gente está aqui com um número bem grande de gente, tem muita gente entrando, e eu já quero dizer para vocês, pegando esse gancho da fala do nosso presidente Pedro, que depois dessa quebra desse silêncio que o nosso senador, a nossa liderança, o ex-governador Cássio, nós vamos fazer no próximo sábado, e aí já vai um convite para que todos nós possamos estar aqui, nesse mesmo local, na plataforma Zoom, do Encontro Estadual da Militância do nosso PSDB com o senador Cássio Cunha Lima. Será uma tarde inteira para que a gente possa conversar política com o senador Cássio, para que a gente possa alinhar o discurso, conversar sobre os fatos que têm ocorrido na Paraíba, falar sobre esse esquema criminoso que continua governando o nosso Estado. E o senador Cássio vai estar aqui conosco para bater um papo, responder perguntas, conversar com a nossa militância, para que a gente faça esse debate importante no fortalecimento do nosso partido. Ainda ontem, o Cidadania, o partido do governador do Estado, o que dá sequência a essa organização criminosa, acusava o senador Cássio de conhecer da criminalidade, de conhecer da bandidagem, e por aí vai. E a gente teve ontem a oportunidade de dizer que o senador Cássio conhece sim a criminalidade. Ele foi o governador na Paraíba que mais construiu presídios. Ele construiu 6 presídios. Em um desses presídios, o ex-governador e ex-presidiário Ricardo Coutinho ficou. E qualquer outro desses 6 presídios já está pronto para receber o governador João Azevedo. Então, pessoal, vamos dar sequência à nossa capacitação. Eu quero convidar para fazer parte aqui, junto conosco, o advogado do nosso partido, do Diretório Municipal, do PSDB de João Pessoa. Mas antes, do Neto, de fazer de passar para você, dizer o seguinte: esse encontro será, só para finalizar essa linha de pensamento, o encontro será no próximo sábado, dia 5, a partir das 14 horas, e aí vai ser aqui pela plataforma Zoom. Então, é um encontro aberto para toda a nossa militância, para os prefeitos, vice-prefeitos, para os vereadores, mas também para cada um dos militantes que gostariam de conversar com o senador Cássio, que gostariam de bater um papo com o senador Cássio e estar junto conosco, conversando sobre a Paraíba. Antes de passar para o doutor Luiz Neto, a gente tem a honra aqui de receber, participando aqui junto conosco, o deputado federal e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Rui Carneiro. Rui, a fala de saudação, de cumprimento a essa militância do partido é sua. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os amigos que estão participando do Capacitar. Para mim é uma grande satisfação estar participando aqui com vocês, mesmo de forma rápida. Eu acho que isso é uma iniciativa interessantíssima do partido. Estamos aí, me parece, no 5º Capacitar, uma oportunidade de ter contato com pessoas de relevância nacional, de histórico de luta, de realizações, e eu tenho observado nas nossas caminhadas aqui em João Pessoa que nessa eleição, sobretudo, nós teremos um eleitor mais ainda qualificado, que questiona, que pergunta, que quer saber. Eu comentei, inclusive, recentemente com o senador Cássio, de que estou impressionado com as reuniões que eu tenho participado, com a atenção, o silêncio das pessoas de realmente quererem ouvir propostas, no nosso caso aqui, logicamente, para a cidade de João Pessoa, mas
muito diferente da realidade de eleições anteriores. Então, não tenho dúvida de que quanto mais conteúdo, quanto mais capacitação o nosso grupo tiver, os nossos candidatos a vereador, a prefeito tiverem, e isso vai facilitar muito na conquista do apoio nessa caminhada. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos, não tenho participado de maneira mais efetiva exatamente porque nós estamos aí no corre-corre aqui da campanha. Vi agora, André já botou a inauguração de uma loja ali de um amigo em Cruz das Armas, e depois nós temos uma série de reuniões. Enfim, dar meu abraço a todos os amigos do partido e vamos nos capacitar para fazer cada vez mais um PSDB mais qualificado, com melhor conduta, com melhor capacidade de propostas, que isso com certeza nos trará resultados e, sobretudo, resultados para a população da Paraíba e do Brasil. Um abraço, meu boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Rui Carneiro, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo nosso partido, pelo PSDB. Pessoal, vamos convidar agora para participar junto conosco, para trazer algumas informações acerca do Candex, informações mais atualizadas. Ainda ontem, foi realizada uma reunião no TRE, aqui da Paraíba, e doutor Luiz Neto, advogado do PSDB municipal aqui em João Pessoa, vai trazer algumas informações para vocês. Luiz Neto, a fala é sua. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Agradecer o convite do PSDB estadual, PSDB municipal, saudar o deputado, presidente Pedro Cunha Lima. E eu queria estar trazendo para vocês as maiores novidades que a gente espera, que é o TSE deliberar acerca de passeata, carreata, comícios. Infelizmente, isso não foi possível, mas eu vou trazer para vocês algumas novidades muito recentes. No último dia 28, o TSE teve 2 julgamentos em que tratou acerca da extensão do horário de votação. Então, para que vocês fiquem por dentro, agora o horário de votação será das 7 da manhã às 17 da tarde. Então, aumentou 1 hora. Antes era 8 às 17, agora é 7 às 17. E com uma peculiaridade. De 7 da manhã às 10 da manhã, será exclusivo para pessoas acima de 60 anos e do grupo de risco. Então, o TSE teve essa sensibilidade com as pessoas acima de 60 anos, para que elas tenham um horário reservado para ir fazer seu voto. Uma outra novidade foi acerca das lives com presença de cantor. O partido PSOL tinha feito uma consulta ao TSE para que fosse liberado essas lives, os candidatos com presença de artistas. Foi proibido. Não vai poder fazer as chamadas live mícios, que antes tinham aqueles showmícios bem antigos, também foram proibidos, e agora com a inovação devido à pandemia, as lives que estão em alta, aí vai ser uma ferramenta importante de propagação das ideias dos candidatos. As live mícios com presença de artistas foi proibido. Uma outra novidade, e aí já não é mais jurídica, é uma novidade do PSDB estadual, e aí serve para aquelas pessoas que estavam nos grupos de capacitar, perguntando sobre a chave de acesso ao Candex. O PSDB estadual contratou uma pessoa que vai gerar todas as chaves para todos os municípios. Então, a partir de amanhã, a gente já deve fazer contato com os presidentes municipais de diretórios e de comissões provisórias e os pré-candidatos, para que, através de uma ferramenta que a gente vai enviar, vocês possam solicitar a chave de acesso, e aí a gente vai fazer o envio através dessa pessoa que vai ficar responsável por isso para todos os municípios em que o partido tenha pré-candidaturas. Uma outra novidade é que o PSDB Nacional, e aí o PSDB Nacional disponibilizou uma plataforma especial para tratar sobre as convenções. É importante que vocês saibam que as convenções elas podem ser presenciais ou virtuais.
Lembrando que as convenções presenciais não estão proibidas. Vocês devem e podem fazer, desde que tem toda aquela questão da distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Isso tudo tem que ser respeitado para que as convenções presenciais realmente aconteçam. Mas, quanto às convenções virtuais, eu queria que vocês anotassem o link do PSDB para tratar especificamente sobre isso. É psdbdigital.org.br. Essa foi a plataforma escolhida pelo PSDB para que vocês tivessem acesso a todo o material que seja necessário para que se faça a convenção virtual. E aí lá vocês vão encontrar modelos de atas, editais, tanto para as convenções presenciais quanto para as convenções virtuais. E para completar, eu vou fazer ainda hoje o envio de um vídeo de treinamento, que é um vídeo do TRE de Santa Catarina, um vídeo curto sobre o treinamento para o Candex. Teve algumas mudanças de layout, e algumas mudanças bestas, mas que merecem sim a atenção. E aí vocês podem assistir esse vídeo, as pessoas que vão ficar responsável, o representante legal, pela inscrição dos pré-candidatos no Candex. É importante que assista esse vídeo, para que não cometa o erro de gerar algum documento que não seja necessário ou algo assim. Então, essas são as novidades jurídicas que a gente queria trazer. Na verdade, eu queria estar tratando com vocês com mais temas, mas o TSE ainda não deliberou acerca de passeata, carreata e comício. Então, eu queria agradecer ao partido pelo espaço e boa sorte a todos os pré-candidatos e muito obrigado. Doutor Luiz Neto, a gente que agradece a sua participação. Lembrar a todos vocês que o Diretório Estadual do PSDB, ele ficará responsável, o presidente Pedro, compreendendo por vezes a dificuldade de recursos tecnológicos e até de pessoal mesmo, para que possa ser feita a senha do Candex, ou seja, existe um procedimento burocrático, o doutor Luiz Neto poderá explicar aqui para vocês também, mas existe um procedimento burocrático que é a senha do Candex. Não é isso, Luiz Neto? Acho que Luiz Neto deve ter saído, mas deixa eu continuar. Não, então. estou aqui. É que estava desativado. É isso. Existe uma senha do Candex que é para o uso do Candex oficial e uma senha para treinamento. A senha para treinamento, algumas pessoas até já tinham comentado no grupo, que é uma senha que se pede por e-mail ao TSE. E aí eu posso também colocar esse e-mail do TSE. Existe um Candex para treinamento. Então, é importante que vocês, antes de fazer o Candex oficial, façam esse Candex treinamento, para que não ocorra nenhum erro, já que toda informação que é anexada ao Candex vai diretamente para a Justiça Eleitoral. Então, é importante utilizar primeiro o treinamento para depois o oficial. Eu vou enviar o vídeo de treinamento para que vocês utilizem o Candex. A chave de acesso ao Candex, a partir de amanhã a gente vai começar a trabalhar com isso. E vou enviar o e-mail, que é onde vocês podem solicitar ao TSE a chave de treinamento do Candex treinamento. Essa é a diferença. Exatamente. E existe um procedimento, esse procedimento burocrático para a feitura do Candex, ele é de responsabilidade dos diretórios municipais. Ou seja, cada diretório precisa enviar ao TSE essa solicitação para que ele abra uma senha para o Candex. Mas o que é que a gente fez? O deputado Pedro, presidente do nosso partido, compreendendo essas mudanças na legislação que estão ocorrendo de forma repentinas, abruptas, as resoluções do TSE têm saído quase que diariamente, alterando calendários e etc., optou e decidiu que essas senhas poderão ser feitas todas pelo Diretório Estadual.
Então, para isso, até a próxima quarta-feira, nós estaremos encaminhando um ofício circular para todos os diretórios através das listas de transmissão e dos grupos de WhatsApp, então e e-mail. Por isso é fundamental aquela primeira coisa que nós conversamos, todo mundo ter em seu celular o número do WhatsApp do PSDB. Nós vamos enviar esse ofício circular até a quarta-feira, contendo todas as informações necessárias para que vocês possam solicitar ao diretório estadual a abertura do Candex. Então, a gente vai ter uma pessoa, Diego, que está aqui junto conosco. Diego vai ser essa ponte, é ele que vai estar conversando com vocês. Vocês vão solicitar via e-mail do partido, isso vai nesse ofício circular, e aí a gente vai criar essa senha para vocês e encaminhar, ok? Então, até a próxima quarta-feira, isso vai chegar para vocês, para que a gente possa dar início à criação da senha do Candex, para que vocês, naturalmente, nos municípios que terão candidatos, a senha do Candex só é exigida para aqueles municípios que têm candidato a prefeito, vice ou vereadores, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, eu gostaria de fazer o convite, aliás, fazer o chamamento aqui para a nossa palestra, lembrando que ao término da palestra, Dr. Bruno Sintônio estará à disposição para responder as dúvidas, tão qual o Dr. Luiz Neto também estará à disposição para responder as dúvidas que couberem. Quem quiser fazer a pergunta ao vivo, fala lá no chat, levanta a mão, acena, e a gente vai convidar. Quem preferir fazer por escrito, também pode fazer. Eu chamo aqui a pergunta e a pessoa participa e o nosso convidado responde. Então, doutor Bruno Sintônio, contador público federal, especialista em contabilidade eleitoral, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. Bruno também foi secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de João Pessoa, coordenador da Casa do Empreendedor. A partir de agora, com o tema Organização Financeira e Boas Práticas em Campanhas Eleitorais. Doutor Bruno, a palavra é sua. Boa tarde, André, obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham, os pré-candidatos. Também estou sabendo que tem profissionais contábeis aqui. Queria saudar o presidente do partido, o deputado federal, Pedro Cunha Lima. Também saudar, André, e agradecer o seu convite, o tesoureiro estadual do PSDB. Também saudar o deputado federal, Rui Carneiro, que está pré-candidato aqui à Prefeitura de João Pessoa. Também saudar ao doutor Luiz Neto também, que passou relevantes informações. Inclusive, eu quero tecer até um comentário, que o Candex é um fator muito importante. O Candex, ele é a informação inicial que o pré-candidato ele tem que estar preparado, que vai também afetar, inclusive, sua prestação de contas. E também saudar de uma forma especial o contador Sérgio Farias, que é o contador que trabalha há muito tempo com o partido. E é uma alegria estar batendo esse papo aqui sobre prestação de contas, sobre organização financeira da campanha no 5º Capacitar Paraíba, organizado pelo PSDB do estado da Paraíba. Então, agradeço o convite e uma tarde prazerosa, onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre os principais pontos da prestação de contas. E logo depois, a gente abre aqui para quem tiver alguma dúvida e se a gente puder colaborar, estamos aqui à disposição. Vou pedir aqui licença para a gente colocar aqui os nossos slides para facilitar e ficar mais didático aqui o nosso bate-papo. Todos estão vendo os slides? Perfeitamente, doutor Bruno. Então, o tema que a gente propôs aqui, organização financeira e boas práticas da campanha eleitoral. Então, é importantíssimo e necessário
que o candidato ele tenha, né, essa pré-organização de sua campanha, ele tem as finanças da campanha bem planejadas, até porque os recursos são escassos. Tanto a questão do limite, o limite, inclusive, o TSE deve estar nos repassando até o dia 31, o prazo inicial, o prazo final é o dia 31 de agosto, então a gente acredita que segunda-feira o TSE deve estar liberando os limites, né, de gasto da campanha, o teto da campanha, também o limite de contratação de pessoal na campanha agora das eleições de 2020. Então, queria fazer só uma informação com relação ao Candex. Através do Candex vai estar as informações dos candidatos, inclusive a base para fazer as doações próprias, né, do próprio candidato, onde ele tem que registrar, né, seus recursos financeiros, inclusive no momento do registro, e os seus bens. Os candidatos eles têm que registrar o seu veículo. Então, o veículo tem que ter a informação, né, correta quando do registro, né, da candidatura junto ao Tribunal Regional. Também, se tiver um comitê, e o comitê, se ele for usar, né, às vezes você tem um imóvel que pode ser utilizado, então esse imóvel, esses bens têm que estar com a informação, né, no Candex para o registro da candidatura atualizado, porque é a fonte onde a Justiça Eleitoral vai buscar quando das doações e da análise da prestação de contas. Então, nesse planejamento e preparação das campanhas, quando a candidata ou o candidato, né, ele tem claro o que pretende realizar na campanha, temos claros caminhos, controles e regras aplicáveis. Então, é importante que nessa pré-campanha, os pré-candidatos, eles realizem esse planejamento. Eles têm um norte das receitas que vão arrecadar e também uma noção do que vai gastar. Isso vai facilitar bastante o trabalho tanto do profissional contábil quanto do advogado, que são pessoas, né, profissionais obrigatórios na prestação de contas, e aí ele vai se basear nesse planejamento também para realizar de forma segura a prestação de contas do candidato. Então, um ponto, antes de a gente detalhar mais com relação a receitas, despesas e planejamento, queria colocar esse ponto aqui para todos, que é a questão da desaprovação de contas. Algumas causas e consequências que é bastante importante, porque o candidato ele vai estar focado ali na obtenção do voto e chegando ao sucesso, ele também vai ter que aguardar a aprovação da sua prestação de contas para ele se tornar hábito para tomar posse, né? Já que a quitação eleitoral esse ano vai ser dada para a diplomação, mas a sua prestação de contas ela vai estar correndo em análise na Justiça Eleitoral, né, de cada município, né, da sua zona eleitoral, e pode sim ser cassado o mandato se as suas contas forem reprovadas ou não prestadas, né? Então, algumas causas comuns é justamente a comprovação incompleta ou incorreta dos gastos de campanha, a omissão dos gastos e receitas nas prestações de contas, né, o não cumprimento do prazo de 72 horas, né, nas prestações de contas. Então, entrou uma receita na sua prestação de contas, o próximo contador ele tem até 72 horas para informar essas receitas, gastos de recursos de candidaturas femininas em candidaturas masculinas, sem comprovação de benefícios para as candidatas. Então, a Justiça Eleitoral, né, está bastante atenta para esses recursos que vão ser distribuídos, além dos recursos públicos, os recursos que vão ser distribuídos para as candidaturas femininas e a utilização desses recursos. Então, é importante que todos os candidatos, principalmente as candidatas, estejam atentos a essas despesas. Dívidas de campanha sem anuência do partido. É comum que algumas campanhas elas tenham dívidas, mas tem que ter essa anuência do partido. Gastos sem comprovação da materialidade. O que seria essa materialidade? Qualquer gasto que for realizado, principalmente, em especial, com os recursos públicos, o candidato ele tem que estar documentado, né, com recibo, com nota fiscal, inclusive com alguns outros controles, que a gente vai citar um pouco mais na frente, para que, quando o analista da Justiça Eleitoral ele for fazer a avaliação, a auditoria da sua prestação de contas, ele se sinta seguro em aprovar
aquela despesa por conta dessa materialidade comprovada nos autos do processo, né, de prestação. Também, outras causas comuns é a perda, né, de prazos no cumprimento das diligências. É comum as diligências após a entrega da prestação de contas. E as principais consequências de todas essas que eu relatei e algumas outras é justamente a desaprovação das contas, inclusive geralmente acompanhadas de penalidade para recolher valores à União, principalmente quando se fala em recursos públicos, né? Também essas multas, os doadores em doações acima do limite. Então, a campanha eleitoral, ela tem muitos prazos, muitos tetos, né? Muitos limites aí que tem que ser acompanhada, né, pelo candidato e pela sua equipe. Importante essa escolha da equipe para acompanhar e o candidato não perder nenhum prazo desse e nem descumprir nenhum limite imposto pela legislação eleitoral. Também pode haver abertura, inclusive, de processo de crime em decorrência de abuso de poder econômico ou falsidade ideológica. Então, são algumas causas e consequências da desaprovação de contas que os candidatos têm que estar bastante atentos a todo esse processo. É importante, o grande foco é a obtenção do voto, mas também o candidato ele não pode deixar de lado a preocupação com sua prestação de contas. E aí, a gente colocou aqui, de forma didática, algumas etapas sobre essa organização financeira da campanha dos candidatos. Como número 1, a gente fala aqui na pré-campanha, onde estamos, inclusive, nesse momento, em pré-campanha. Então, o pré-candidato ele tem que aproveitar esse período que ele já demonstrou interesse em ser pré-candidato, o partido já deu aval, apesar que vai ter as convenções ainda, mas já deu aval para ele ser o pré-candidato. Então, ele tem que aproveitar esse tempo para montar sua equipe de apoio. E uma equipe de apoio mínima ali, tem a equipe de apoio obrigatória, que seria o contador e o advogado, são profissionais obrigatórios e fundamentais numa prestação de contas. Inclusive, né, se essa escolha já for antecipada, ele já vai poder orientar da melhor forma possível os pré-candidatos nesse momento. E também a legislação permite que o candidato ele nomeie um administrador financeiro para tomar conta de toda essa parte, essa gestão financeira, tanto do financiamento quanto dos gastos. Então é importante, a gente recomenda assim, que tenha essa pessoa que vai fazer elo com um profissional contábil e também com o advogado, porque o candidato ele vai estar focado no voto, mas também não pode desfocar da sua receita e da sua despesa. Então é importante que ele coloque lá seu braço direito, uma pessoa de confiança, até um parente também, que tenha um pouco de noção com relação a essa organização financeira, para que ele acompanhe de fato e próximo toda essa movimentação. Por menor que seja a movimentação, porque tem diversos municípios que o limite ele é bem baixo, mas é importante porque qualquer desvio de finalidade, e às vezes não é nem culpa do candidato, algumas situações que realmente passam despercebido e até o desconhecimento da legislação. Por isso que é importante esse elo entre o candidato e a equipe de apoio. E a segunda etapa, consideramos aí as convenções partidárias, onde se inicia agora o período, que é dia de 31 de agosto até o dia 16 de setembro, onde os partidos eles vão promover suas convenções partidárias e escolher, definir quem serão os candidatos para fazer o registro junto à Justiça Eleitoral. Então, no momento que é realizada a convenção partidária, a legislação ela permite já que os candidatos eles comecem a organizar, fazer a organização e contratação de alguns itens da sua campanha, embora só possam efetivar qualquer pagamento após a abertura da conta, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas com relação a instalações do comitê e a estrutura do comitê, a legislação permite já que o candidato ele comece a organizar e definir essa organização do comitê a partir, no dia seguinte, após as convenções. Como terceiro ponto da etapa, a gente considera o início realmente da campanha. O início da campanha, e aí eu estou focando na questão financeira, onde o pré-candidato ele vai, após preencher os pré-requisitos que eu vou citar agora, ele vai poder movimentar as suas finanças eleitorais.
Então, com esses pré-requisitos, existem alguns pré-requisitos para o candidato ele poder fazer essa movimentação. Primeiro, é a aprovação, depois do registro no próprio Justiça Eleitoral, onde automaticamente, depois do registro dessa candidatura, a Justiça Eleitoral ele vai gerar um CNPJ da campanha. Então, cada candidato ele tem um CNPJ que vincula até o final da sua aprovação da prestação de contas. Então, esse número é vinculado a cada candidato. Então, quando o candidato tiver esse CNPJ, de posse desse CNPJ e de um requerimento, né, que o TSE, né, disponibiliza para que a gente faça a abertura das contas. Então, o candidato ele tem que abrir, pelo menos, aí, obrigatória a abertura de uma conta, a conta de campanha, né, doações para a campanha, mas a gente orienta também, e aí tem que ver com o partido a questão se vai ser disponibilizado o recurso do fundo partidário e também do fundo especial de campanha. Então, obrigatoriamente, cada candidato tem que abrir uma conta, que é a conta de doações de campanha, mas a gente orienta que já abra as duas. Até porque, às vezes, os partidos também, esses recursos chegam, né, no meio e até mais avançado da candidatura quando chegam. E aí, o candidato pode ser pego de surpresa quando esse recurso não chegar e ainda ter que providenciar essas contas. E aí a gente sabe que a eleição ela já é muito intensa, e essa mais ainda por conta de tudo que estamos vivenciando, inclusive da prorrogação que teve nesse período eleitoral. Então a gente recomenda que sejam abertas as 3. E bastante atenção, porque a gente já ouviu semana passada que a rede bancária, os bancários estão prestes aí, estão querendo entrar em greve. Né? Então a gente tem que ficar bastante atento para que os candidatos eles não se prejudiquem com relação à abertura das contas por conta de alguma greve bancária. Então, todos muito atentos nesse ponto aí. Então, quando a conta abrir, o banco ele tem um prazo para abrir essas contas. É importante que seja um banco de relacionamento do candidato, né? Porque tem essa agilidade na abertura e sempre é comum acontecer alguns fatos na campanha que a gente precisa acionar o gerente para resolver ou até pedir uma informação da movimentação bancária. Então, é importante que seja uma agência de relacionamento já do pré-candidato. Então, feito tudo isso aí, o contador ele vai baixar, né, o aplicativo, o sistema de prestação de contas eleitoral e vai habilitar os recibos eleitorais e, a partir daí, o candidato ele pode efetuar as contratações e começar a arrecadar através da sua conta bancária. Também, no momento de pré-campanha, só voltando um pouco mais, já está liberado, desde o dia 15 de maio, o financiamento coletivo de campanha. Então, o pré-candidato, ele pode sim ter a opção de contratar uma empresa especializada, que o site do TSE ele tem essa relação, onde ele pode estar sim fazendo a divulgação da sua pré-campanha juntamente com essa arrecadação. Então, essa arrecadação já está autorizada pela legislação eleitoral e durante esse período, o pré-candidato, ainda pré-candidato, ele vai arrecadando, né? Ele vai arrecadando e é depositada em uma conta específica, né, da empresa de arrecadação. E caso a Justiça Eleitoral venha, após o candidato ele passar pelas convenções e for homologado a sua candidatura pela Justiça Eleitoral, a empresa ela transfere, depois da abertura da conta bancária, transfere esses recursos para a conta do candidato poder movimentar. Então, desde o dia 15 de maio, existe essa possibilidade. Então, etapa número 3 do início da campanha, também tem os controles. Por isso que essa equipe é bastante importante, onde esse administrador financeiro, aquela pessoa que vai ficar nessa organização representando o candidato ali, ela tem que efetivar alguns controles. O controle de logística, porque a legislação eleitoral esse ano, ela detalhou alguns pontos, principalmente por conta dos recursos financeiros públicos que estão disponíveis. Mas ela, por exemplo, ela permite que os candidatos distribuam, né, até 10 litros de combustível nas carreatas, caso
sejam permitidas. Então, esse controle, a equipe de logística aí da campanha tem que ser feito de forma muito rigorosa, porque a Justiça Eleitoral está atenta toda a essa formalidade. Também essa equipe de apoio, ela vai controlar a contratação de pessoal. Então, é comum, em 2018 nós vimos muito, por conta que foi o primeiro ano onde esses recursos especiais foram disponibilizados aos partidos e aos partidos aos candidatos, a contratação de pessoal. Então, a própria legislação, esse ano, ela detalha que cada contrato desse tem que ser qualificado, tem que colocar, né, a hora e os dias em que aquela pessoa está disponível trabalhando na campanha. Então, esse controle é feito justamente por essa equipe, né, que o candidato ele vai indicar. E, a partir desses pré-requisitos feitos, da abertura da conta, inicia-se os registros, né, contábeis da campanha. Então, o início da campanha, após as convenções partidárias, são essas orientações que a gente recomenda para todos os pré-candidatos. E aí, temos a quarta e a última etapa. A quarta etapa é de prestação de contas, onde a cada 72 horas nós temos que enviar o relatório financeiro a partir do depósito de alguma receita ou a transferência na conta bancária do candidato. Também existe a obrigatoriedade de se encaminhar a prestação de contas parcial. Então, após alguns registros, é encaminhada essa prestação de contas parcial. E também a prestação de contas final, que é no dia 15 de dezembro, onde o contador, junto com o advogado, ele envia todas aquelas informações junto com toda a documentação exigida pela legislação eleitoral para que a Justiça Eleitoral ela faça a sua análise. Que é justamente o último ponto, que é a análise dessa documentação. Então, é muito comum as diligências, após iniciado o processo de análise, a Justiça Eleitoral ela diligencia para obter mais algumas informações ou algum documento que o filtro dela, que a análise que ela também realiza, possa ter detectado e o candidato não possa estar prestando ali nas suas contas. E finaliza com o julgamento das contas eleitorais. Então, são essas etapas que a gente pontuou e vamos entrar um pouco mais na questão aí das arrecadações e dos gastos de campanha. Então, lembrando, sim, que essa etapa inicial é muito importante, porque logo os pré-candidatos eles vão estar ali na disputa ferrenha ali para a obtenção dos votos e acaba deixando um pouco de lado essa questão financeira. Por isso que tem que se aproveitar este momento agora de pré-campanha para deixar tudo redondinho da melhor forma possível para que a equipe ela possa trabalhar e dar segurança, né, ao candidato. Então, nesse momento de pré-campanha, quais são, através de que receitas a gente vai movimentar os gastos da campanha? Vai fazer financiamento coletivo, né? Vai ter doação partidária? Eu, candidato, eu posso aportar até 10%, né, da minha renda, do limite de campanha para a campanha, eu vou ter esse recurso. E os gastos? Quais gastos eu vou contratar? Eu vou ter comitê, eu vou ter pessoal trabalhando na campanha, quem é que vai fazer meu material gráfico? Então, é importante que seja selecionado também alguns fornecedores já com experiência, porque tem algumas obrigações que os fornecedores eles têm que informar para que a Justiça Eleitoral ela possa comprovar esses gastos. Então, é importante, sim, se dedicar nesse momento a essa organização. E vamos falar um pouco agora sobre a arrecadação e os gastos de campanha. Então, a arrecadação na campanha eleitoral, ela se dá de duas formas. Existe a financeira e a não financeira. A financeira é o dinheiro em si, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente com relação às fontes permitidas. Então, é aquele recurso que é depositado na conta corrente da campanha, né? Aquele recurso que é transferido ou também por financiamento ou também onde os partidos eles podem fazer essa doação. E a não financeira é o que é estimável em dinheiro. Por exemplo, o candidato ou algum, né, simpatizante, ele possa ceder, por exemplo, o comitê, ceder o veículo para a campanha. Então, essas sessões, elas têm valor, né, mas elas são temporárias. Mas a obrigação que seja estimado e registrado na prestação de contas
todas essas sessões que foram feitas para os candidatos nesse período eleitoral. Por isso que se denomina estimáveis em dinheiro, né? E as fontes permitidas. Quais são as fontes permitidas para que se possa arrecadar em uma campanha eleitoral? Primeiro, que são os recursos próprios, onde a legislação traz uma novidade esse ano, e essa novidade é que os candidatos eles só podem se autofinanciar até 10%, né, do valor das campanhas. Então, até a eleição passada, o candidato ele poderia bancar 100% da sua campanha, mas esse ano já tem mais um limite a ser respeitado, que é 10%. Né? Isso vai influenciar bastante nas campanhas onde o limite que o TSE ela permite, o teto que ela permite é muito baixo. Então, tem muitas cidades no Brasil todo, Paraíba não seria diferente, onde o teto da campanha é muito baixo, e isso vai afetar diretamente. Por isso que tem que ter esse planejamento, onde o candidato ele não tem mais essa possibilidade de estar bancando sua campanha. Então, ele tem que fazer esse planejamento se o partido ele vai conseguir aportar algum recurso, se não, através de onde ele vai conseguir, né, as arrecadações. Então, as doações, né, de pessoas físicas também são permitidas, no limite de 10% da sua declaração do imposto de renda do ano anterior. Então, tem que respeitar também essa limitação. Os partidos e outros candidatos também podem doar, né, para a campanha do candidato. E também a questão do financiamento coletivo, como eu falei para vocês, que já está liberado desde o dia 15 de maio agora, já está liberado esse financiamento. Também é permitida a questão de empréstimos, mas é um regramento muito rígido. O empréstimo ele tem que ter o lastro, né, financeiro para efetivar o pagamento, ele tem que se encerrar no final da prestação de contas. Então, é uma prática quase impossível esse empréstimo, porque vamos ter aí poucos dias de campanha, né? 1 mês e meio de campanha, então é praticamente inviável essa modalidade. Então, de forma geral, essas aí são as fontes permitidas. E as fontes vedadas? As fontes vedadas são as pessoas jurídicas, então, de forma nenhuma, o candidato ele pode receber nenhuma doação de pessoa jurídica, e aí tem que se atentar, porque, por exemplo, alguém queira ceder o seu carro para a campanha do candidato, e quando vai ver aquele carro ali está alienado, ou aquele carro ali é da empresa, né, daquela pessoa, então é pessoa jurídica. Então, mesmo sendo uma cessão, ele não pode doar. E isso daí, fonte vedada, ela enseja sim em reprovação de contas. Então, seguir a orientação do seu contador, do advogado, justamente na dúvida, pergunte à sua equipe técnica, né, porque ele vai se ater a esses detalhes e não vai prejudicar a prestação de contas. Também capital estrangeiro, né, não é permitido, e também concessionários, né, de serviços públicos, como, por exemplo, é comum acontecer, e às vezes o candidato ele não tem culpa, porque ele não sabe que o táxi hoje é uma concessão. O taxista ele não pode doar, aqui tem aquela concessão, ele não pode doar para uma campanha. E muitas vezes o candidato ele não sabe, ele acaba recebendo essa doação de forma que não é dolosa, mas sim é uma fonte vedada, ele tem que conhecer a legislação. Como, por exemplo, também é comum pessoas que têm espaços que a prefeitura, geralmente as prefeituras elas cedem, então também ele é um cessionário de serviço público, elas também não podem fazer nenhum tipo de doação para as campanhas. Então, as fontes vedadas, a gente resume nesses 3 pontos aí. Então, a obrigação de recibos eleitorais, né? Cada doação dessa ela é emitida o recibo eleitoral. A legislação ela traz algumas exceções, mas de forma geral é bom ficar bastante atento com relação aos recibos eleitorais. E sempre, né, é comum também ter sobras de campanha, inclusive centavos que tem que ser repassados para o partido, no caso aqui, nível estadual, já que as eleições são municipais. Então, são detalhes que os candidatos, através da sua equipe, tem que estar bastante atento, porque a Justiça Eleitoral ela está bastante equipada e profissionalizada. Nós fizemos parte, em 2012, da Justiça Eleitoral, a gente coordenou esse processo em torno de 750 prestação de contas pela Justiça Eleitoral, sou servidor público federal também, do Ministério dos Transportes, e a gente foi convidado para coordenar pelo TRE em 2012 essa prestação de contas. E nós vimos que a acumulação de vários pontos desses
no próprio relatório que chega para o auditor, é um relatório que faz diversos cruzamentos, né, cruzamentos bancários, cruzamentos com o Detran, né, então diversos cruzamentos com a CAGED, onde vai informar se aquela pessoa contratada ela está empregada ou não, a gente vai falar um pouco mais na frente. Então já chega uma auditoria eletrônica, então já vem pontuado. Então o candidato e a sua equipe tem que estar bastante atento, e não importa se a campanha ela é pequena ou ela tem uma proporção maior, a Justiça Eleitoral ela está penalizando bastante. As últimas eleições foram exemplos disso daí, muitas prestações de contas com ressalva e muitas prestações de contas também desaprovadas. E muitas outras que não foram nem prestadas e os candidatos estão prejudicados aí em diversas situações da rotina do seu dia a dia. Com relação à arrecadação, os principais pontos seriam esses que eu queria passar para todos. E vamos agora falar um pouco de gastos, e aí a gente abre, né, para um debate, e eu fico à disposição para a gente tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Então, com relação aos gastos, também nós temos os dois tipos de gastos, né, que são os gastos financeiros e os gastos não financeiros. Os gastos financeiros é aquele que a obtenção mediante pagamento, né, onde a gente contratou, o candidato ele contratou e vai ser feito o pagamento. E os não financeiros mediante a cessão. Então, tem que se formalizar esse termo de cessão, né, de doação, se for o caso, e está contido na prestação de contas do candidato. E quais são os gastos permitidos? Então, a legislação eleitoral, ela elenca, né, de forma expressa, então não é só exemplar, então ela elenca de forma expressa os gastos que os candidatos eles podem executar. Entre outros, material impresso, né, que são santinho, material de campanha, propaganda e publicidade, o aluguel de locais para atos de campanha, transporte e deslocamento, correios, despesas de correios, né, a questão de contratação de comitês, sua instalação e organização, contratação de pessoal de apoio, né, administrativo e também de mobilização, carros de som é permitido, eventos, promoção da candidatura, a produção de vídeos, TVs e mídias, também é permitida a contratação de pesquisas, a questão do site e impulsionamento, a gente vai falar um pouco mais na frente, é permitido no período de campanha, né? Jingles, vinhetas, slogans e de rádio também são permitidos, e a contratação obrigatória de contadores e advogados. Então, de forma geral, né, nem exemplificar, são esses os gastos permitidos dos candidatos no processo eleitoral. E existem alguns gastos vedados, onde a legislação, até de um bom tempo, ela já veda. Com a novidade, né, da eleição já de 2018, que as despesas pessoais do candidato elas não podem ser pagas pela campanha, como, por exemplo, combustível, motorista e alimentação, né, não podem ser pagos pelo recurso de campanha. Então, esse é um gasto pessoal do candidato, então é vedado. Né? Também, camisetas, bonés, chaveiros, canetas, brindes, né? Eventos fechados em propriedade privada é permitido também, com artistas, né? Dr. Luiz Neto acabou de falar, questão das lives com artistas. Com certeza, a fundamentação veio também dessa vedação que a legislação traz, mas a live, né, um fato novo que está acontecendo nesse momento de pandemia, então existia essa dúvida, mas não tenho dúvidas que a Justiça Eleitoral, o TSE, ele se baseou nesse ponto daí para vedar as lives com artistas, né, showmícios ou pagamentos de artistas para algum evento. Outdoors e painéis eletrônicos também, eles são vedados na campanha eleitoral. Então, falei para vocês agora, né, um pouco dos gastos que são permitidos e alguns gastos vedados. Vamos falar agora de limites e sublimites. Então, toda campanha eleitoral, ele tem um limite. E esse limite ele é determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, como eu falei anteriormente, estamos esperando agora, dia 31, a atualização desses limites, que é pelo IPCA. Nós já sabemos que o IPCA ele é corrigido em torno de 13%,
Então, quem tem alguma dúvida de quanto o limite, tanto para a candidatura majoritária quanto a proporcional, pode ir no site do TSE e verificar qual o valor do teto desse limite aí nas campanhas de 2016 e acresce aí 13%, que aí vai ser aquele limite ali que o candidato ele vai trabalhar nas eleições. E aí, bastante atenção, porque não se pode ultrapassar esse limite, certo? E segunda-feira agora a gente deve estar sendo anunciado, a gente aguarda isso daí, esses limites, tanto do limite de gasto, quanto o limite de contratação também de pessoal. E existem alguns sublimites, né? Sublimites que tem que ter um controle específico para quem assessora a prestação de contas, para que o candidato também não se prejudique. Por exemplo, a alimentação só é permitido 10% dos gastos contratados. Não se pode gastar mais do que 10% dos gastos contratados com alimentação. Da mesma coisa também com locação de veículos. Nos casos aí, 20% com relação à locação de veículos. Então, não se pode gastar mais do que esse valor. Existe a opção do fundo de caixa, que é aquele caixinha eleitoral, que é no limite de 2%. Mas a gente não recomenda que use, que geralmente só pode ser efetuado uma despesa do valor limitado a meio salário mínimo, mas o controle ele fica um pouco complexo de ser feito. A gente prefere, e a orientação é essa, que as despesas sejam pagas diretamente, né, por transferências ou por cheques nominais e cruzados, é uma exigência da legislação para os fornecedores, sejam feitas dessa forma, com emissão de recibo, nota fiscal, né, e qualquer outro documento hábil que possa agregar e melhor prestar contas para o analista da Justiça Federal. Então, são alguns limites e sublimites que eu passei para vocês, inclusive com o limite que eu falei anteriormente, que foi novidade para essa eleição, que são as 10% ou 10 litros por veículo, né, de combustível nas carreatas. Isso se as carreatas forem permitidas, né? Se as carreatas forem permitidas, que aí o TRE, acho que cada estado ela pode deliberar sobre essa questão aí. Eles não chegaram a deliberar aqui. E por fim, tem os gastos vinculados. O que seriam gastos vinculados? Veja só, se eu tenho lá despesa de combustível, eu contratei um posto de combustível na minha prestação de contas, eu vou ter que ter o veículo, né, onde eu botei esses combustíveis. É muito comum você encontrar uma prestação de contas onde não tenha o veículo, que pode ser cedido, mas não tem lá, e tem a nota de combustível. Então, essa vinculação aí é obrigatória e tem que constar também na prestação de contas. Por exemplo, se eu tenho uma despesa de energia e não tenho um comitê, e vice-versa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter essas duas despesas, se for o caso, né, na prestação de contas. Eu tenho lá uma despesa com alimentação e não tenho a despesa de contratação de pessoal. E essa alimentação foi para quem? Então, se eu tiver alimentação, eu vou ter que ter uma contratação de pessoal. Eu tenho uma vinheta, eu tenho um vídeo, mas não tenho a empresa que fez esses vídeos, né? Então, tem que ser feita essa vinculação. Quando geralmente o partido ele faz por meio de doação estimável, aí o partido, ele que produziu, né? Geralmente a majoritária também, ela produz, então ela declara na prestação dela e faz a doação estimável. Mas se o candidato ele for produzir os vídeos, ele tem que ter também a contratação do designer, a contratação que originou a produção desse vídeo. Então, são despesas, aqui são exemplificadas, pode ter mais também, que são vinculadas. Então, se tiver uma despesa, tem que ter a outra despesa. E chegando ao último ponto aqui, para a gente abrir para o debate, são algumas novidades. Entre elas, né, a questão das coligações nas proporcionais, não é permitida. Também a questão do FEFEC, o Fundo Especial, que foram utilizados pela primeira vez na campanha de 2018, mas nas eleições municipais estão sendo realizadas pela primeira vez. Por isso que a gente alerta, são recursos públicos, onde os recursos públicos eles são bastante fiscalizados pela Justiça Eleitoral e também pelo Ministério Público Eleitoral, e onde o candidato, se não comprovar, né, de forma muito transparente a utilização desses recursos,
ele vai ser penalizado, inclusive determinada a sua devolução, né? Então, bastante atento. E também os sublimites, a questão do autofinanciamento é uma novidade para esse ano, onde o candidato ele só pode bancar 10% do limite da sua candidatura, e também a questão dos combustíveis, que até 10 litros é permitido numa carreata. E veja só, é até 10. Se você tiver ali uma carreata com percurso de 1 quilômetro, 2 quilômetros, você não vai botar 10 litros. Então, até essa lógica daí, a Justiça Eleitoral, ela vai analisar. Então, bastante cuidado nessas informações e na contratação desses gastos, bem como na arrecadação. Então pessoal, era essas informações, né, de forma superficial, eu teria aqui para passar de forma geral aqui para todos e me colocar à disposição, André, para a gente tirar dúvidas, bater um papo aqui de todos aqui que estão presentes. Obrigado, Bruno, pela tua contribuição. Muita gente aqui interagindo, comentando, parabenizando as suas palavras, as suas colocações. A gente já tem aqui 2 perguntas, uma delas é ao vivo. Eu queria convidar o John, de Santa Helena, que quer fazer uma pergunta aqui para o nosso palestrante, Bruno. Enquanto o John não consegue se conectar, o Ebens, que eu acho, inclusive, Bruno, que deve ser também contador, ele é de Montadas, ele faz uma pergunta para você. As despesas referentes às convenções partidárias ficarão a cargo do partido e dos candidatos? Caso seja por parte do partido, como proceder se esse tiver com saldo das contas zeradas? E a última prestação de contas tenha sido declarada sem movimento? Essa é a pergunta do Ebens, de Montadas. Pedi inicialmente aí mandar um abraço para o Ebens, é contador, inclusive faz parte da nossa comissão de contabilidade eleitoral do Conselho Regional de Contabilidade. Um abraço aí, o Ebens. Respondendo, né, o primeiro questionamento, fica as despesas com as convenções ficam a cargo dos partidos, né? Então, os partidos eles têm que registrar nas suas prestações de contas anuais, não é aquela conta que é obrigatoriamente aberta para o período eleitoral, não. Aí uma despesa para ser contabilizada naquela de outros recursos, mas do partido. Então, ela é informada no SPCA, na prestação de contas anual. Mas é o partido que tem que ter a legislação, determina que essas despesas têm que ser realizadas pelo partido. E a outra pergunta, André... O John vai fazer ao vivo, Bruno. Pode fazer, John. Não, eu acho que o Ebs fez uma segunda pergunta também, eu não estou lembrado agora. Ah, tá. Ele perguntou a você... Não, a pergunta era essa mesmo. Era para saber se, mesmo que o partido tivesse a última prestação de conta, tenha sido declarada sem movimento. Sim. Porque as prestações de contas agora é de 2020 que vão ser enviadas em junho do próximo ano. Então, prestação de contas, as informações de 2020 só serão enviadas em 2021, mas essas despesas com o partido nas convenções têm que ser registradas agora. Ok, agora sim, John, é contigo. Boa tarde a você, André. Boa tarde, doutor Bruno. Desculpa aí que o microfone aqui mutou e eu não estava conseguindo, mas agora deu certo. Abraçar a todos aí que estão na sala, né? Abraçar o doutor Bruno. Desde já parabenizar aí pela bela palestra. Né? Muito importante, informações importantíssimas nesse capacitar do PSDB. Né? Tenho acompanhado todos e desde já parabenizar o PSDB por essa iniciativa. Né? Sou contador, Bruno, também. Vou acompanhar algumas candidaturas aqui no Alto Sertão da Paraíba, né? Desde de Santa Helena, de onde eu estou pleiteando, e outras aqui no Alto Sertão e no Vale do Piancó. Um dos colegas contadores me indagou essa semana e a gente discutiu sobre isso. Eu queria perguntar a você, com relação à conta do partido, tá? Ele está com um pouco de dificuldade na questão da abertura do CNPJ, porque o partido tem 3 CNPJs abertos, tá? Foi modificado o responsável, né, no diretório provisório, e ele está tendo dificuldade de colocar
o responsável atual. Consequentemente, dificulta na abertura dessas contas. Aí eu pergunto, a questão das contas do partido vai afetar alguma coisa em relação ao candidato? Essa é a minha pergunta. Pode sim afetar, no sentido que na Receita Federal o partido, o CNPJ, ele tem que estar apto, né? Então pode afetar. A legislação, ela diz dessa forma que poderá afetar no momento do registro da candidatura, se o partido ele não tiver apto, né? Então, uma das formas é resolver justamente essas pendências na Receita Federal, que às vezes é um envio de uma obrigação acessória. Mas nós só vamos descobrir se caso ele esteja inapto e não puder gerar, é quando for gerar a senha para o cadastro, né? Justamente no CIGIP, é o CIGIP, no cadastro aí, gera essa senha, e nesse momento aí que ele vai acusar. Mas a gente orienta que não espere esse momento para ter essa surpresa, né? Junto à Receita Federal, tente tentar resolver. E nós estamos passando por uma dificuldade da Receita Federal, porque nesse momento de pandemia, eles só estão atendendo remotamente. Mas aí, John, a gente já fechou uma parceria com a Receita Federal e a próxima quinta-feira, nós vamos ter uma live aí pelo Conselho de Contabilidade. Eu já convido todos os profissionais contábeis. Nós vamos fazer essa divulgação a partir da terça-feira. Vamos ter uma live justamente sobre essas situações junto com a Receita Federal. Então, a gente solicita que acompanhe e a gente vai cobrar, né, além do esclarecimento de essa e outras dúvidas, que esse atendimento ele fique disponível e ágil, principalmente nesse momento agora de convenções e de registro de candidatura. Mas 3 CNPJs realmente têm que fazer a consulta à Receita Federal para eles definirem qual é o que está válido, qual que pode ser validado, e a partir do que eles definirem, aquele dali seria tentar regularizar. Ok, Bruno. Mais uma pergunta. Essa é da Débora Lucena. Ela pergunta o seguinte: no caso de um sitiante ou pessoa física que não declara imposto de renda, pode fazer doação, por exemplo, de R$5.000 para um candidato a vereador? Veja só, quando não se tem, né, o imposto de renda, qualquer outra fonte de receita que ele tenha pode servir de base, né? Mas a Justiça Eleitoral, eles aceitam naquele limite de isenção, está em torno de 28 mil e alguns reais, de cabeça eu não estou lembrado. Então, é 10% daquele valor, desde que o doador ele tenha uma origem desse recurso. Então, ele tem que estar empregado, ele tem que estar tendo uma fonte desse recurso. Então, isso daí é o primeiro cruzamento que a Justiça Eleitoral ela faz, porque ela tem acesso a quem está empregado, ao CAGED, a quem recebe algum auxílio do governo federal, né? Então, não recomendamos que nenhum doador, nenhuma pessoa que queira doar esteja recebendo auxílio. Veja só, se ele está recebendo auxílio, é porque ele está necessitando. Como é que ele está necessitando, ele vai poder, ele tem sobrando para fazer essa doação. Então, esse ponto aí é o primeiro ponto que a Justiça Eleitoral que ela pontua nas diligências. E como é que você vai justificar? É muito difícil justificar, já que ela tem essa informação em uma pessoa que não declarou imposto de renda, não tem uma fonte de renda, ou até que receba algum auxílio do governo, ele vai fazer uma doação para a campanha. Então, ficar bastante atento nesse ponto daí, porque vai ser objeto de diligência, com certeza, e é de difícil argumentação uma situação como essa. Bruno, a Renata de Logradouro, ela pergunta: para os voluntários, se faz necessário informações acessórias, o TRE disponibiliza os termos de cessão ou doação? Não, veja só, não existe um modelo, né? O TRE não tem um modelo. Os voluntários, eles não precisam, os voluntários que vão trabalhar na campanha, necessariamente eles não precisam estar dentro da prestação de contas. Se for um voluntário, se for esporádica também, essa voluntariedade, diferentemente se ele for contratado, se for aquele de militância, né,
que for naquela de mobilização. Mas o voluntário, ele não precisa fazer parte da prestação de contas eleitoral. O TRE, os TSEs, eles não disponibilizam um modelo, mas esse modelo, muita gente já possui um modelo que geralmente circula. Inclusive, a gente deve disponibilizar em um treinamento específico que nós vamos dar pelo Conselho de Contabilidade. A gente geralmente disponibiliza alguns modelos que, lembrando que o TSE esse ano, ele exige uma qualificação muito bem feita de todos que foram ser contratados. Agora, se for de forma voluntária, desde que não tenha aqueles excessos. Como é que ele é voluntário se ele está 24 horas, né, trabalhando para a disposição da campanha durante os 7 dias da semana? Então, tem que ter bastante também cuidado nesses pontos. Aí você tem um trabalho voluntário e tem despesa com alimentação. Então, pode ser questionado, sim, pelo Justiça Eleitoral. Bruno, o Ebens fazia uma outra pergunta. Ele pergunta se há alguma vedação quanto às doações por parte de servidores contratados ou comissionados. Não existe nenhuma vedação para as campanhas, né? O que existe é uma vedação se for doação para se for uma doação para o partido, que teria que estar afiliado ao partido, certo? Mas não existe nenhuma vedação, embora deverá ter diligências da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, a gente viu acontecer na eleição de 2018, natural que os comissionados, né, de uma prefeitura, eles vão apoiar o seu candidato. E aí vai existir 3, 4, 5 doações de funcionários ali, de comissionados desse município, do estado, o que quiser seja, na prestação de contas. E aí eles comparam onde é que eles trabalham. Então vai aparecer lá. Tiveram aqui 5 pessoas que doaram, que trabalham nesse mesmo CNPJ. Então vai ser diligenciado, mas pode se informar, né, que é uma empresa, né, quando é uma empresa, né, muito grande, deve ter muita gente trabalhando também, mas aí tem que ser justificado. Diferentemente de uma situação que ocorreu, se eu não me engano, esse ano foi exposto a situação onde uma empresa, ela tinha lá 40 pessoas que fizeram a doação, mas foram doações no mesmo valor, no mesmo horário, praticamente uma diferença só de segundos. Então foi apontado que era numa mesma empresa, nessa mesma loja que eu te passei, dos municípios, mas tinha esse desdobramento. Foram feitos no mesmo valor e na sequência de segundos a doação. Então, realmente, essa daí deu problema para esta prestação de contas, mas no sentido que você perguntou, Webs, tranquilo, mas a Justiça Eleitoral deve questionar, mas existe sim uma justificativa para esse tipo aí, e não existe nenhuma vedação, só existe a vedação para quem for doação da pessoa física para o partido, que ele tem que ser filiado, né, se for comissionado, se trabalhar, né, em alguma entidade pública. Bruno, eu vou fazer 2 perguntas na sequência para que você fique à vontade para responder. O Josenildo, ele fala que deu uma saída rápida, acabou caindo aqui e volta a te perguntar sobre a questão das despesas das convenções, para você poder explicar um pouco novamente sobre esse tema que você já falou. E uma outra pergunta, de uma outra pessoa, é se os valores pagos aos contadores e advogados também estão incluídos nos gastos de campanha. Certo. Primeira pergunta, né? Repetindo, as despesas das convenções têm que vir declaradas na prestação de contas dos partidos. Então, o diretório municipal que for realizar a convenção tem que declarar na sua prestação de contas anual. Né? Não é aquela conta obrigatória que os partidos também têm que abrir nesse momento eleitoral. Ele declara não. Ele declara na sua conta, aquela conta anual de outros recursos, que é só enviada em junho do próximo ano. Com relação a contadores e advogados, sim, é um gasto permitido, inclusive com recursos públicos, se for o fundo partidário ou o FEFEC, né, o fundo especial, a contratação de contadores e advogados. É obrigatório. Esse ano tem algumas novidades, né, onde eles não a despesa com os contadores e advogados,
eles não participam do teto de gastos. Então, aquele teto que o TCL divulga, ele vai ser excluído as despesas com contadores e advogados. Outra novidade a esse respeito também é que qualquer pessoa física pode efetuar o pagamento dos advogados e contadores. É uma exceção que se abriu na legislação e ainda existe a discussão, estamos aguardando a orientação e a gente vai pedir aqui a orientação ao TRE, a questão do registro. Se essa prestação de contas, se essa despesa for realizada, né, com recursos públicos, né, ou a doação direta da campanha, o registro sim é obrigatório. Agora, com relação a pessoas físicas, ou a doação do partido, que geralmente o partido ele contrata, né, contador e advogado, ele aí fazeria a cessão desses serviços, ela não coloca como obrigatória. Mas existem vários artigos na resolução do TSE que trata dessa questão e tem alguns artigos lá que são incoerentes. Inclusive, estávamos debatendo semana passada e vamos fazer uma consulta ao TRE para ver como é que eles vão tratar essas situações. Mas é permitido sim e é obrigatório. Além de ser permitido, é obrigatória que toda prestação de contas tenha a assinatura do contador e quem vai dar entrada à prestação de contas é o advogado. Por quê? Mas uma novidade das eleições desse ano é o processo judicial eletrônico, pelo PJE. Então, toda a entrada hoje da prestação de contas de 2020 vai ser feita através do PJE, que é o advogado que tem a procuração do candidato para fazer esse envio via PJE. Bruno, o nosso querido amigo Sérgio Farias, ele chama aqui a atenção para que as mulheres, as nossas candidatas mulheres, prestem atenção nas informações ao Candex, pois o nome de casada ou de solteira para não ferir e causar inconsistências na liberação do CNPJ por parte da Receita Federal. Verdade, Sérgio. O Candex é importantíssimo, né? É importantíssimo as informações que estão contidas, tanto a questão da qualificação, quanto as informações também financeiras, porque são a base que a Justiça Eleitoral vai ter para depois fazer essa comparação. E essa comparação, esse cruzamento aí é automático. Então, bastante cuidado com toda a documentação e com toda a informação que é importante que seja atualizada. E parabenizar, viu, André, por vocês estarem bem assessorados aí com o Sérgio, né, um profissional muito competente. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em várias eleições e a gente sempre está batendo papo aí. Então, vocês estão em boas mãos com o Sérgio e com os demais profissionais aqui que a gente está batendo esse papo aqui. Pessoal muito atento, que não é complexa, mas ela é muito detalhista essa legislação eleitoral. E aí o candidato, ele muitas vezes ele vai conseguir lá obter, né, a sua votação, ele é eleito e acaba se prejudicando, né, por conta de inconsistência na prestação de contas. Então, os candidatos, eles também têm que ter um cuidado, têm que seguir as orientações desses profissionais para ser feita uma boa prestação de contas. Na dúvida, né, consulte o seu advogado, o seu contador e siga as orientações deles. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua participação junto conosco nessa 5ª edição do Capacitar. Quero passar para você mais uma vez para suas considerações finais, as últimas colocações, algo que passou batido, é contigo, aí a fala. André, só tenho a agradecer, né, esse momento aqui, eleitoral é uma paixão que nós temos, então nós se dedicamos, gostamos de estar debatendo com os amigos, com os profissionais contadores, com os amigos advogados também, com os partidos também, que são afetos, né, diretamente nesse processo. Se colocamos à disposição, né, para outros momentos, né, para bater o papo, tirar dúvidas. Você tem meu contato aí, vou passar também o e-mail, se quiser disponibilizar depois, né, para os contadores, para os pré-candidatos que quiserem tirar alguma dúvida. Estamos sempre à disposição. Estaremos pelo Conselho de Contabilidade, né, organizando um fórum, onde a gente passa para convidar todos os profissionais contábeis e os pré-candidatos também, que quiserem participar desse momento de discussão. Nos próximos 10 dias a gente está lançando aí esse momento de debate. E na próxima quinta, né, já convido para o nosso Conecta, será às 19 horas, pela rede social do CRC, @CRCPB, onde a gente vai estar com a Receita Federal e justamente discutindo a contabilidade eleitoral partidária.
né, nesse momento aí que a gente está vivendo aí da Receita Federal, está atendendo só remotamente, então tá um pouco lento esse atendimento e dúvidas, porque tem toda uma legislação aí que está sendo cobrada dos partidos. Bruno, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, especialista em contas eleitorais. O PSDB agradece essa palestra enriquecedora. Quero lembrar a todos que aqui estão que a 5ª edição do Capacitar, até a próxima segunda-feira, já estará disponíveis através do através do canal do YouTube do PSDB, PSDB Paraíba. A gente também vai estar com todas as outras capacitações realizadas também disponíveis, pessoal. E a gente encerra essa edição do Capacitar agradecendo a cada um de vocês que participaram e contribuíram para que nós fizéssemos essas edições. Nós tivemos aqui a presença das maiores lideranças do nosso partido. Quero também fazer um agradecimento especial em nome do presidente do partido, o deputado Pedro, a toda a equipe do PSDB que contribuiu no processo de mobilização, de organização. Faço esse agradecimento em nome de Sara, de Vasco, de Janaína, de Luciana, do nosso querido Laércio Cirne, de Túlio, do doutor Luiz Neto e da nossa querida Danusa, essa equipe que contribuiu com o partido para que nós pudéssemos chegar até aqui. Dizer que a gente dá um start, aliás, a gente dá uma pausa no processo do Capacitar, agora que a gente inicia esse período eleitoral, mas a tendência do PSDB, nesse novo momento que nós vivemos, é realizarmos, a partir do ano que vem, 2021, mais edições de capacitação, trazendo mais elementos, trazendo mais informações para que a gente possa debater e trazer para os nossos filiados. Por fim, eu quero fazer aquele convite que eu fiz no início. No próximo sábado, às 14 horas, vamos fazer o encontro estadual do PSDB da Paraíba, com a presença do nosso senador, do ex-governador Cássio Cunha Lima, para que a gente possa bater um papo com o Cássio, falar sobre política, alinhar esse discurso de oposição. Cássio vai estar aqui para ouvir, conversar, perguntar. Então, será uma tarde muito importante e muito proveitosa. Eu já peço a vocês, mobilizem, convide a turma, bora trazer militante, vamos trazer o prefeito, mas vamos trazer também o filiado do partido, todos aqueles que queiram estar conversando e debatendo com o Cássio, fica o nosso convite. Vou colocar ao término aqui do nosso Capacitar, nos 3 grupos de WhatsApp, peço a vocês que não saiam, através desses grupos, é onde a gente vai ficar prestando as informações das próximas atividades para daqui a doravante. Vou colocar novamente o número do celular do PSDB. A partir do celular do PSDB é que a gente dispara todas as informações para os nossos diretórios e comissões provisórias. Para isso, repito, insisto, é importante que você tenha anotado no seu celular. Não adianta apenas a gente ter o seu número. Você precisa anotar o número celular PSDB e dar um oi. Na hora que você faz isso, a nossa equipe anota o seu contato e você começa automaticamente a receber, inclusive, esse vídeo em primeira mão. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. O PSDB da Paraíba, em parceria com o Instituto Teotônio Vilela, encerra hoje o 5º Capacitar João Pessoa, Paraíba. Muito obrigado.